Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder pensar uma porção da palavra de Deus com você. Quero louvar a Deus por tudo que Ele fez, louvar a Deus pela decisão do pastor, junto do conselho, de autorizar a gente falar com vocês, pensar com vocês nessa noite, sobre algo que está no meu coração há alguns dias. Eu gostaria que você encontrasse na sua Bíblia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 3 até o versículo de número 10. Graças a Deus. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, segunda aos Coríntios 1, versículo 3 até o versículo 10. Vamos aguardar todas as pessoas encontrarem, que eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo, e após a leitura permaneça com a Bíblia aberta. Nós vamos ler esse texto, nós vamos ler outros textos, e conforme a graça do Senhor sobre nós vamos pensar sobre um assunto que eu acho que é oportuno, que é necessário, que é pertinente, que eu acredito que servirá para a edificação da nossa fé no Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a caráter de introdução, eu preciso dizer aqui uma coisa para você. Eu servi o exército em 2006, desse tamanho aqui que você está vendo. Porque geralmente quando a gente diz, você aceitou. Eu servi o exército em 2006, em junho de 2006 até março de 2007, foi uma experiência muito boa. A gente aprendeu muita coisa boa lá, a gente passou muito sono, a gente passou muita fome, a gente ficou cansado, e a gente trouxe algumas coisas boas, algumas lições boas do exército para a vida, boas amizades, inclusive Guel é meu irmão de farda, né, Guel? Gladstone ali era membro do mesmo pelotão que eu, do 4º pelotão Delta, cães de guerra. A gente tem cara de cão de guerra, irmão, mas a gente estava lá. A gente estava lá, foi um tempo muito bom, a gente aprendeu muita coisa, viu muita coisa ruim também, e eu tive experiências inesquecíveis lá. A gente teve uma vez, irmãos, uma instrução lá, chamada de instrução de sobrevivência. Eles levaram a gente para o campo, para o acampamento,
A gente, depois de correr alguns minutos, eles deixaram a gente, o pelotão da gente sentado e disseram mais ou menos umas 8 da manhã. A gente saiu de madrugada, umas 8 da manhã eles disseram, sentem aí e esperem o horário de almoço. Que horário de almoço, irmãos? Que horário de almoço que não chegou? Deu 11 horas, deu meio-dia, deu 1 da tarde, deu 2 da tarde, e a gente estava lá. E demorou a gente entender que fazia parte da instrução. A instrução de sobrevivência era deixar a gente passando fome, para a gente aprender a passar fome. E eu lembro que, depois que eles decidiram alimentar a gente, eles levaram a gente para um lugar, mostraram para a gente qual seria o almoço. Imagine você uma panela de uns 20 litros, quase lotada de água, um frango dentro, com cabeça, com unhas, com algumas penas, e o tempero era batata do umbuzeiro, quipá, uns pedacinhos de palma picada. E a gente comeu. E eu aprendi naquele dia que o melhor tempero é a fome, irmão. A gente estava com fome e comeu com vontade. E aí como é que a gente não lembra de uma experiência como essa? E eu sei porque eu lembro muito bem dessa experiência, porque ela veio numa circunstância bem favorável. Geralmente, a gente aprende melhor as coisas nos momentos de sofrimento. As coisas que eu mais lembro do meu tempo no exército foi exatamente os momentos que eu sofri mais. E a gente vai percebendo que é inerente a nós como seres humanos, que a gente aprende, parece que a gente aprende melhor as lições quando a gente sofre. A sensação que eu tenho é que se Deus não permitisse que a igreja enfrentasse adversidades, a gente não aprenderia tudo o que a gente precisava aprender. Como no exército, eu lembro de muita coisa que aprendi em momentos de dificuldade. Eu penso que isso acontece exatamente conosco que somos cristãos. E é esse exatamente o assunto que eu quero pensar com você. Hoje eu quero pensar sobre o tema as lições de Deus em momentos de adversidade. Eu quero pensar aqui juntamente com você e fazer você entender, eu quero pensar com você, todos possamos entender melhor que Deus permite momentos de dificuldade para nos ensinar lições preciosas. Inclusive, nós não a aprenderíamos se não sofrêssemos. É só você conversar com uma mulher que já teve filhos. Ela vai falar até com orgulho do sofrimento que passou no momento de parto. Eu não conheço uma mulher que não passou pelo parto, que não achou que ia morrer naquele momento. Geralmente todas acham. E elas falam com orgulho daquele episódio tão difícil, porque as melhores lições, por incrível que pareça, faz parte da nossa natureza, elas são aprendidas nos momentos de profunda dor e de profunda angústia. Talvez esse assunto não nos agrade tanto, mas é a verdade. Talvez esse assunto não deixe a gente entusiasmado, mas eu tenho certeza de uma coisa, vai iluminar a nossa mente para essa verdade de Deus, tão necessária para esse momento que a gente está vivendo. Eu quero pensar aqui com você 3 ou 4 coisas, se a gente tiver tempo, sobre as lições de Deus em meio à adversidade. E se Deus tem interesse de nos ensinar em meio às adversidades, o que Ele exatamente quer nos ensinar? O apóstolo Paulo responde isso na porção desse texto que nós lemos. Eu quero pensar com você aqui já no texto. Se você prestar atenção nessa leitura, Paulo está fazendo um paralelo entre adversidade e conforto de Deus. Ele fica falando sobre perturbação, conforto, adversidade, angústia. Ele está fazendo um paralelo. Ele diz aos irmãos, ele escreve aos irmãos sobre uma experiência pessoal, que por esse texto nós não sabemos exatamente o que foi, se você prestar atenção. No versículo de número 8, leia comigo, ele diz: não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ele está se valendo de uma experiência pessoal para comunicar aos irmãos verdades de Deus que ele aprendeu com as adversidades. Eu queria que você desse uma pausa nesse texto aqui. Eu quero abrir um parêntese
para ler uma lista de sofrimentos de Paulo, aqui mesmo nessa carta, no capítulo de número 11, abre lá comigo, aqui em 2 Coríntios mesmo, capítulo de número 11, a gente vai ler a partir do versículo de número 23, e nós vamos perceber quanta coisa Paulo enfrentou. Versículo de número 23, capítulo 11, aqui mesmo, na 2 Coríntios. Olha o que ele escreveu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Começou a lista. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 39 chibatadas, 5 vezes. Versículo de número 25. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, 24 horas à deriva. Versículo 26, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os compatriotas ou patrícios, em perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. A lista é grande. Foi sofrimento demais. Isso aqui a gente já poderia pensar sobre uma série de coisas. Primeiro, que nem todo mundo que obedece a Deus, na sua plenitude de obediência, é uma garantia de que ele não vai sofrer. Segundo, não é porque a gente vai fazer algo que Deus quer, que Ele vai nos isentar de angústias, de tribulações, de perturbações. Volte lá comigo no capítulo 1, nós não sabemos exatamente no versículo 8, qual é a tribulação que Paulo enfrentou na Ásia. Existem algumas suposições, mas nós não sabemos. O que sabemos é que ele aprendeu com Deus lições preciosíssimas, e eu também acredito que elas servirão como exemplo para a gente entender que quando Deus nos coloca em adversidade, é para nos ensinar. Veja comigo o versículo de número 3. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Veja só, irmãos, se a gente puder aqui pensar, a primeira lição que Paulo aprendeu com Deus nas adversidades, é que Deus se utiliza das adversidades para nós o conhecermos melhor. Não existe na Bíblia, em nenhum outro lugar, alguém bendizendo a Deus, chamando-o de Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Só Paulo aqui nesse texto. E a impressão que a gente tem é que essa virtude, esse entendimento que ele teve de Deus, nasceu exatamente nos momentos de angústia. Foi no momento de sofrimento que Paulo entendeu que Deus não era somente Deus, mas Ele era o Pai das misericórdias, e daqui a pouco eu te explico. Antes eu preciso te dizer uma coisa. Não somente que Deus nos leva a momentos de tribulação para nós o conhecermos melhor, mas como Ele também envia o mal contra nós, para a gente enfrentar momentos infavoráveis. Nós não podemos esquecer que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Nós não podemos esquecer que o texto de Mateus 4, Jesus é batizado no capítulo anterior, depois o Espírito vem sobre ele, e logo, imediatamente, o texto diz que o Espírito o impeliu para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E falar que Deus permite o sofrimento, é verdade, mas é uma verdade incompleta. Porque a verdade completa é que Deus não somente permite, mas Ele nos envia por um propósito soberano a momentos de adversidade.
Nós não podemos acreditar que o Espírito Santo levou Jesus para sofrer no deserto e nunca mais fez isso com ninguém. Eu quero que você pense sobre isso. Ele faz comigo e com você até hoje. Tem coisa que a gente enfrenta que a gente acha que foi acidental. A verdade é que para nós, irmãos, nada é acidental. Nós somos cristãos. Nós acreditamos na mão que governa o universo. Nós não acreditamos em sorte. Nós não acreditamos em azar. Nós não acreditamos em horóscopo. Tem cristão que acha que dá para acreditar, né? Você vai no Instagram dele, está lá, cristão reformado, Sagitário. Cristão, Gêmeos. Nós não acreditamos em sorte, nem em azar, nem em horóscopo, porque não são um alinhamento dos astros que regem a nossa vida, mas é a mão daquele que nos salvou pelo sangue do seu Filho que rege a nossa vida. O sofrimento não é acidental, é Deus que nos leva, Deus que nos submete a momentos de adversidade. Como eu disse, em primeiro lugar, para a gente o conhecer melhor. Para a gente o conhecer melhor. Eu queria que você abrisse comigo Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio 8. Versículos de número 2 a seguir. Vou esperar você encontrar. Eu quero que você leia comigo. Deuteronômio 8, a partir do versículo 2. Olha o que o Senhor diz por meio de Moisés ao seu povo: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou. Quem humilhou? O Senhor humilhou o seu povo. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias. Ninguém nunca tinha ouvido falar que um pão podia cair do céu, mas Deus permite que o seu povo tenha fome para mandar pão do céu para o povo. Te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Nosso Deus não somente permite nós enfrentarmos adversidades, mas Ele mesmo nos guia por caminhos de adversidade. Veja o exemplo do povo que a gente leu. Deus humilhou o povo, deixando o povo ter fome, para eles entenderem que não eram os recursos deles mesmos que eram capazes de sustentá-lo, mas o Deus que os guiou sustentou. Irmãos, Deus nos leva a desertos para a gente o conhecer melhor. Muito provavelmente, alguns entre nós estão enfrentando momentos difíceis, problemas de angústia. Talvez você chore escondido e nem as pessoas que moram contigo vejam. Talvez nós tenhamos irmãs aqui que choram, nem o marido nem os filhos veem. Talvez nós tenhamos maridos que choram escondidos, nem os filhos nem as esposas veem. Talvez você esteja com o coração quebrado aqui. Mas eu quero te dizer que isso que você está enfrentando não é um acidente. Isso era a agenda de Deus para você desde a eternidade. Deus soberanamente decidiu que você deveria passar por isso, para te levar por um caminho em que você o conhecerá mais profundamente, mais intimamente e mais poderosamente. A adversidade não é para nos matar. A angústia não é para nos destruir. Tribulações servem para nós conhecermos melhor o Senhor, que nos chamou, que nos vocacionou, que nos sustenta pela destra da sua justiça.
Irmãos, Paulo usa essas duas expressões, o Pai das misericórdias, para a gente não esquecer que Ele é o nosso Pai. Pai das misericórdias. Às vezes, irmãos, a gente chama Deus de tanta coisa, e de fato Ele é, mas às vezes a gente esquece que Ele é o nosso Pai. E Jesus, certa feita, conversando com os ouvintes do seu discurso, como que alguns deles ainda não sabendo a relação paterna entre Deus e os seus filhos, Jesus faz uma pergunta dizendo: quem dentre vocês que tendo um filho que lhe pedir um pão vai lhe dar uma pedra? E lhe pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente? Ou lhe pedindo um ovo vai lhe dar um escorpião? Ou seja, quem de vocês que é pai, que tem um filho que vai pedir para almoçar e vai lhe dar veneno? E aí Jesus declara: se vocês que são maus não negam boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Quanto mais o vosso Pai dará bens àqueles que lhe pedirem. Nós não podemos acreditar que nós que temos filhos, cuidamos dos nossos filhos melhor do que Deus cuida de nós. Nós não podemos acreditar que nós que temos filhos, amamos mais os nossos filhos do que Deus nos ame. O amor de Deus é muito mais perfeito, é muito mais profundo, é muito mais constante, é muito mais pesado do que pelos nossos filhos. Deus é o Pai das misericórdias, mas é misericórdias no plural. Esse plural quer denotar a abundância com a qual Deus nos assiste das suas misericórdias. Não somente o Pai das misericórdias, mas o Deus de toda consolação. E ele diz o seguinte, leia comigo, versículo de número 4, primeira frase, ele diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Veja, se a gente fazer um paralelo entre os versículos 3 e 4, a gente vai ver que ele diz que o Deus de toda consolação conforta toda a tribulação. Isso é maravilhoso, não? O Deus de toda consolação conforta em toda a tribulação. Não há tribulação que Ele não possa nos confortar. Não há problema que a gente enfrente, que a gente diga: não, Deus é incapaz de trazer paz ao meu coração. Isso é impossível. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento humano. A gente nem sabe às vezes como aquela paz dominou o nosso coração. Tem uma explicação. A paz de Deus que excede todo o entendimento é capaz de nos confortar em toda a nossa tribulação. Segundo lugar, irmãos, segunda lição que o texto nos aponta, que Paulo aprendeu em momentos de adversidade, está ainda no versículo de número 4. Eu quero que você leia comigo mais uma vez. Veja o que Paulo diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Vou ler de novo. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com o quê? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Segunda lição, porque Deus permite que a gente sofra. Segunda lição que a gente aprende em momentos de adversidade, é que Deus quer que nos momentos de adversidade nós sejamos abundantes do bem de Deus. Veja o que Paulo diz, que Deus nos consola para a gente consolar outros que estão em adversidade. A ideia é como um vaso que teve o conteúdo tão cheio que transbordou para o lado de fora, de maneira que aquela consolação de Deus no nosso coração nos encheu tanto que isso transparece em boas obras. Ele diz que nós somos consolados de Deus para aprendermos a consolar outras pessoas, não com uma consolação diferente. O texto diz: mas com a mesma consolação com que nós somos consolados de Deus. Antes de explicar um pouco mais sobre essa consolação, eu preciso dizer para você o que não é essa consolação. O que não é a palavra de alguém para outro que console ou que edifique de fato. Consolação não são frases de efeito, que embora bem elaboradas,
são palavras vazias. E aqui entre nós, irmãos, o que tem de igreja hoje, que a pregação que deveria ser bíblica, fundamentalmente teológica, cristã, hoje não passam de discursos vazios, de frases bem elaboradas. O que tem de gente que vai para a igreja, e geralmente essas igrejas são lotadas. O que tem de igreja, de ensino, de pregação, que os discursos são palavras vazias, não está no gibi. Eu arriscaria aí dizer que quase 90% das igrejas do Brasil hoje, elas funcionam por meio de pregações de ensinos humanos, ou humanistas, que nascem do intelecto humano, que fazem até certo sentido, mas não podem edificar ninguém, porque só edifica a fé de alguém aquilo que procede de Deus. Consolar aqui não são palavras vazias, não são frases bem postas, bem elaboradas. E aí a gente tem um ciclo: igrejas lotadas, porque a pregação é humanista, que ninguém fere o ego de ninguém, a gente não é confrontado pelo texto que leu, não há direção de Deus para a gente melhorar a nossa vida, para a gente melhorar os nossos passos, para a gente melhorar a nossa vida devocional, para a gente melhorar a nossa vida de santidade, não há esse tipo de fala. Amaciadores de ego. Aí nós temos esse ciclo: igrejas lotadas por causa da pregação humanista, e a pregação humanista gera pessoas vazias. E a gente tem esse ciclo: igreja lotada, pregação humanista, pessoas vazias. Por mais que alguém saia desses lugares dizendo Deus falou comigo, se a palavra de Deus não foi pregada de fato como ela é, ali não é uma consolação de Deus, não é um conforto de Deus. O que é o conforto de Deus? É aquilo que Deus me ensina em meio às tribulações. E qual é a transmissão desse bem, dessa consolação, para a gente consolar outras pessoas? Simplesmente, pura e simplesmente, é o abraço de alguém que foi abraçado por Deus. É o amor de alguém que foi amado por Deus. É o socorro de alguém que foi socorrido por Deus. Quando nós temos experiências com o Senhor, aprendidas em momentos de adversidade, irmãos, quando nós somos consolados por Ele, aí sim nós temos palavras para consolar outras pessoas que estiverem em tribulação. Segundo lugar, nós vimos que Deus nos submete às adversidades para nos ensinar a sermos abundantes desse bem, a nós transmitirmos aquilo que nós recebemos do Senhor. Terceiro e último lugar, as dores servem para nos livrar do engano da autoindependência. Naturalmente, todos nós temos algum sentimento de autoindependência. Em alguns momentos da nossa vida, eles falam mais alto. Em alguns momentos da nossa vida, a gente alimenta e muito o engano de que nós somos capazes de sustentar a nossa própria vida. Mas a autossuficiência é um engano, porque ela nem existe. Quando alguém acredita que é suficiente para si mesmo, na verdade ele está se enganando. Nem descrente é autossuficiente. Todo ser humano depende de Deus, até mesmo para respirar. E sabe o que é que acontece muitas vezes conosco? Nós começamos a viver com esse sentimento de autossuficiência, de que a gente é muito capaz de administrar a nossa vida, que a gente é muito capaz de fazer coisas aqui para abençoar o nosso futuro. Eu não estou falando que a gente não deva se preparar, eu estou falando de alguém que vive como se Deus não é o sustentador da sua vida e da sua história. Paulo nos diz, irmãos, que Deus permitiu ou enviou a sofrer males para que ele não alimentasse o engano da autossuficiência. Pois não, leia comigo os versículos de número 8 e 9. Porque não queremos, irmãos,
que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Agora preste atenção no versículo 9. Contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte. Para quê? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Por isso também, Paulo foi submetido por Deus a essas lições tão duras que a adversidade nos traz. Ele diz para quê? Para que nós não confiássemos em nós, para a gente não viver com esse sentimento de autossuficiência, para a gente não alimentar o orgulho do engano, para a gente não viver como se fôssemos sobressaídos em relação a outros. E quem tem esse sentimento, irmãos, não somente acredita que ele é capaz de controlar a sua vida, mas ele também vai desobedecer a Deus muito mais. Por quê? Porque ele vai entender que não depende de Deus tanto assim. Irmãos, a gente pode pensar nessa verdade da seguinte maneira: se a Bíblia, nesse ponto, perguntasse para nós, quer um conselho? Ela nos diria: não alimente esse sentimento de autossuficiência, porque Deus usa a dor para nos corrigir. Se Deus, enxergando em nós, ver soberba, altivez, sentimento de superioridade, sentimento de autodependência, Ele pode nos levar a lugares ou momentos de dificuldade para esculpir o nosso caráter. Se Deus perceber em nós sentimentos que são alheios à sua vontade, e se nós formos os seus filhos, Ele vai nos corrigir. E essa lição nós aprendemos nos momentos de adversidade. A verdade é que a Bíblia diz que se Deus não nos corrige, então nós não somos os seus filhos. Preste atenção nisso. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: que Deus corrige a quem ama e açoita a qualquer que toma por filho. Se nós somos os seus filhos, Ele vai nos corrigir. Se nós somos os seus filhos, Ele vai usar as adversidades para nos corrigir, para nos melhorar, para nos amadurecer. E se você perceber que Deus tem te levado a momentos de dificuldade, glorifique o seu nome, significa que você é filho de Deus. Você conhece pessoas que erram, e parece que nada de errado, aparentemente, acontece na vida dele. Se você ler o Salmo 73, Asaf teve esse mesmo sentimento. Ele diz em oração: Deus, por que os ímpios prosperam e nós que te servimos não? Por que os descrentes são bem-sucedidos e eu que sou o teu servo não? Ele diz: por causa desses questionamentos, quase que os meus pés se desviaram. Depois anote num cantinho para você ler em casa, Salmo 73. Asaf começa a pensar diante de Deus: eu estou aqui te servindo, te honrando. Ele chega a dizer: em vão tenho lavado as minhas mãos. Em outras palavras, parece que é inútil eu ter uma vida de santidade, porque eu sou santo para a sua glória, mas o sofrimento mora aqui comigo, e alguém que não tem compromisso contigo parece que não sofre absolutamente nada. Você já teve esse sentimento? Que às vezes a vida do descrente parece que é melhor que a nossa, que servimos a Deus. Que às vezes eles conseguem granjear coisas que a gente gostaria de ter e até oramos por elas, mas elas não acontecem conosco, mas acontecem com outras pessoas que não têm nada de Deus, não têm compromisso com Deus, não são membros da aliança. É simples, é porque, guarde isso no seu coração, é porque Deus não é o pai deles. Amém? Deus não é o pai deles. Por que aparentemente não há sofrimento? Porque não há correção. E por que não há correção? Porque eles não têm pai. Mas nós somos filhos daquele que vive para todo sempre. E se nós temos pai, Ele vai nos corrigir. Não se engane. Todas as vezes que Ele perceber em nós coisas que Ele não gostaria que a gente tivesse, Ele vai usar a dor para nos corrigir.
Não se engane, que se Ele perceber em nós que tem coisas que precisam ser esculpidas, Ele vai nos esculpir, Ele vai nos lixar, Ele vai nos modelar, Ele vai nos melhorar. E Paulo diz em Filipenses que aquele que em nós começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia de Cristo. E a obra de Deus em nós é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, parecidos com o Senhor. Estou caminhando para o fim. Quero falar algumas coisas aqui sobre caráter de conclusão para a gente encerrar. Existem grandes lições de Deus para nós nos momentos de tribulação. Existem grandes disciplinas de Deus para nós nos nossos momentos de angústia, de adversidade, de perturbação. Em primeiro lugar, eu disse que Deus usa o sofrimento para nós conhecermos a Ele mais. Segundo, eu disse que Deus permite o sofrimento e tem lições nas adversidades para nós sermos abundantes do seu bem, para a gente receber de Deus a consolação e transmitirmos a mesma consolação com que nós somos consolados de Deus. Terceiro e último lugar, Deus permite ou nos envia a tribulação para nos ensinar, para a gente se livrar do engano da autossuficiência, para que a gente, como Paulo, e diante de Deus diga: Deus permitiu aquilo para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Que exemplo do apóstolo Paulo, que exemplo a ser seguido. Quanto sofrimento ele enfrentou, e nenhum de nós enfrentou, acredito que 1% do que Paulo sentiu, do que Paulo sofreu. E essas lições, embora a vida dele tenha um nível muito mais elevado que as lições de Deus para ele permanecem também sobre nós. Eu quero encerrar, irmãos, agora usando o exemplo de uma pessoa bem superior a Paulo. Eu leio e a gente encerra. Eu quero que você abra comigo a carta aos Hebreus. É o último texto que eu vou ler. Capítulo de número 5. Versículo de número 7. Quem é esse alguém superior a Paulo, que também por meio da dor ensina a nós? Versículo 7. Ele, Jesus, veja só, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você pode ler comigo o versículo 8, vamos lá, em coro. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Guarde isso no seu coração. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, para reforçar em nós que até Jesus passou por essa mecânica do Pai. Não para aprender a obedecer como nós, não é nesse sentido, é só para a gente entender a mecânica da operação do Pai, que Deus usou e usa o sofrimento para a gente sermos seus filhos melhores, mais obedientes, mais crentes, mais santos, mais apegados à sua palavra, mais amantes da sua obra. Eu quero encerrar aqui dizendo a você que guarde isso no seu coração. Não se esqueça. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Eu não vim aqui dizer para quem perdeu o emprego, por exemplo, e dizer: se alegre porque você está desempregado. Eu não vim aqui dizer para você que se você tem problemas na sua família, se você é pai e mãe de filhos rebeldes e talvez até alguns deles usem drogas, eu não vim aqui ser leviano e dizer para você: se alegre porque Deus enviou esse sofrimento para lhe ensinar alguma coisa. Não nesse sentido. Eu quero dizer para você: preserve o seu coração em Deus e na palavra de Deus, para você não esquecer que mesmo isso sendo tão grandemente infavorável, o Senhor que te rege está no controle da sua vida e da sua história. Que essas adversidades, elas são o pedagogo ou a pedagoga de Deus para você.
que a pedagogia de Deus muitas vezes é nos enviar o sofrimento, para que a gente cresça em edificação de fé e sejamos como Jesus, que por meio do sofrimento nós aprendamos mais a obedecer a Deus. Amém. Deus abençoe.